Nos preocupamos tanto com a opinião alheia? A raiz da, da razão porque a opinião das outras pessoas é tão relevante pra gente é muito mais profunda do que nós imaginamos. Ela tá ligada a três dimensões: a biológica, a psicológica e a emocional. Se a gente parar para pensar, quando nós éramos há 12 mil anos atrás, quando nós éramos caçadores e coletores e vivíamos em bando não mais de 150 pessoas, aquele grupo vê você de uma forma positiva ou negativa, ela determinava a sua sobrevivência. Então, isso está intrinsecamente ligado a né, o desenvolvimento do cérebro humano e a forma como nós fomos nos organizando. Então, muitas vezes, a opinião do outro dói tanto e dói mesmo fisicamente, porque tá ligado à rejeição, tá ligado à sobrevivência e tem estudos que mostram que a rejeição ela ativa partes do cérebro de dor física mesmo. Então a rejeição, o abandono, é, quando você é excluído, né, de alguma coisa, aquilo gera realmente é, uma dor como uma dor física, né? Ela vai além de uma dor emocional e uma dor psicológica. Eu sempre fui uma pessoa que eu, querendo ou não, eu julgava a forma como as pessoas gastam o tempo das suas próprias vidas se dedicando a cuidar muito da vida alheia, do comportamento, das decisões. E isso é uma coisa que sempre chamou muito a minha atenção, desde muito nova, acho que desde os meus 16 anos de idade. Eu já observava essa dinâmica e eu achava realmente esgotante, é, irrelevante, achava uma perca de tempo. Eu falava, nossa, essas pessoas estão gastando o tempo precioso de vida delas de uma forma tão empobrecida, né? Ao invés de elas estarem olhando para elas mesmas, tentando ver o que tem para ser melhorado nelas, elas estão olhando para outras pessoas, não sei, na intenção de tentar mudar talvez o comportamento de outras pessoas, mas para mim sempre foi um desprendimento de energia colocado numa forma muito desfavorável, sabe? Essa dinâmica, assim. Não vou dizer que eu nunca falei de ninguém, porque eu acho que isso é uma coisa intrínseca, né, do ser humano, mas o excesso disso sempre me incomodou muito. Mas recentemente eu tenho pensado também que muitas coisas que me incomodam, meu irmão sempre comenta isso comigo também, muitas coisas que incomodam ele, que incomodam você, falam mais sobre a gente do que as pessoas que estão fazendo aquilo também, né? Então eu fiquei tentando colocar a ótica focar nisso, o porquê que eu me incomodo tanto, o porquê, né? Por que que pra mim tão desconfortável esse tipo de comportamento? Fala mais sobre mim do que as pessoas que estavam executando, sabe? Tem uma mensagem ali pra mim. Vou dar um exemplo. Eu sempre fiquei muito desconfortável em volta de pessoas que eu sentia que eram pessoas folgadas, pessoas que têm uma certa facilidade de cruzar o limite do outro, né? Tipo assim, é uma pessoa espaçosa, uma pessoa que não tem autopercepção, né? Não tem senso comum. Então, pessoas rudes, pessoas mal educadas, isso sempre me incomodou também num lugar, nossa, tipo, ai, que pessoa horrível, ai, que pessoa, né, detestável. Só que, mais uma vez, isso tem mais para falar sobre mim do que essas pessoas. E aí, eu pensando, refletindo sobre esse assunto, eu entendi que
O meu desconforto voltado a pessoas que não respeitam os limites das outras pessoas, tá ligado à dificuldade que eu tenho de colocar limites. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de falar, de expressar quando coisas me incomodam, né? Estou trabalhando nisso, eu sei, eu tenho consciência que eu já melhorei muito nesse aspecto, mas eu finalmente entendi o porquê que me incomodava tanto. Não era sobre as outras pessoas. As outras pessoas, né, elas foram simplesmente ferramentas para me mostrar uma deficiência que eu tinha, que é essa que eu preciso continuar trabalhando, que é colocar limites. Ser uma pessoa que sabe falar não, que não fala sim quando quer falar não, que não se auto-abandona, que não espera que as outras pessoas tenham bom senso. Então, a coisa, né, esse desconforto que eu também sinto em relação à fofoca, a, né, a falar, a cuidar, né, a atividade de cuidar, né, falar da vida alheia, tem alguma mensagem aí para mim. E talvez tenha para você também. E um dos outros aspectos também que, além de sobrevivência, que é uma coisa muito mais primitiva, né, que nosso cérebro ainda acredita que nós estamos vivendo daquela forma, naquele grupo de no máximo 150 pessoas, lá 12 mil anos atrás. Ele não consegue enxergar que hoje você já não está mais naquele contexto de ser 100% dependente, a sua sobrevivência depender 100% do cuidado do grupo. Né? Nós já não estamos mais nesse contexto, esse contexto já não existe mais. Mas isso tem muito mais a ver com comigo, né? Então vamos usar isso aí como um termômetro para a gente se autoconhecer. Mais uma vez, é sobre a gente, não é sobre o outro. Essas coisas que incomodam. Outra razão é que a gente também, que eu acredito que está intrinsecamente ligado com o autoconhecimento, é porque nós queremos pertencer, também está ligado à sobrevivência, né? O porquê somos seres sociais, então é por isso que nós nos incomodamos tanto com a opinião das outras pessoas, e também porque nós queremos pertencer. Aprovação é aceitação, e aceitação não é abandono. Então, se eu não vou ser abandonada, eu estou segura. Essa mentalidade lá do caçador-coletor, né? Essa forma de sentir, de processar a opinião das outras pessoas. Outra razão é porque estamos construindo a nossa identidade. Essa aqui eu acho que é uma das que bate mais forte e tá mais ligada a esse momento histórico que nós vivemos, mais do que as outras duas, né? Que as outras duas eu acredito que esteja mais relacionado ao nosso cérebro primitivo. Né? Porque estamos construindo a nossa identidade, eu acho que dá pra gente focar muito mais nisso. Muito mais nisso. E com certeza a opinião das outras pessoas tinha um impacto muito forte em mim, porque eu associava opinião com identidade. Eu achava que opinião era identidade. E eu aprendi e estou executando agora na minha vida que opinião é informação. E a informação, quando ela chega para você na forma, né, de uma opinião, você pode olhar para isso e perguntar: isso tá ligado com quem eu sou? Eu tenho que agir? Se sim, eu tenho que tomar alguma ação em relação a isso?
né, eu transformar essa informação em conhecimento e depois sabedoria, transformar esse pedaço de informação em conhecimento, né, colocar na prática essa informação, transformando em conhecimento, ou simplesmente eu descarto essa informação? Porque informação, se você parar para pensar, vou dar um exemplo hipotético aqui. Digamos que chegou uma informação que um novo país ele foi invadido. Um novo país, né? Nós sabemos que tem várias invasões, várias guerras acontecendo no momento no mundo, e aí a gente fica sabendo que mais um país. Essa informação chegou a mim, ela está alinhada a mim? Lógico, eu sou ser humano, eu penso nos outros seres humanos, com empatia, né, no sofrimento humano. Porém, eu não consigo tomar uma ação sobre isso, eu não consigo fazer muita coisa sobre isso. Então, é ver a opinião também, muitas vezes, como essas informações que vêm pra gente, que a gente recebe e a gente acaba não tendo muita ação sobre elas.